Olá, tudo bem? Lá em Romanos capítulo 10, do versículo 14 e 15, diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas ou boas notícias. Amém? Eu estava meditando nesses dias a respeito do povo moraviano, que pelo meados do ano de 1722, 1723, na região da Bavária, na Alemanha, eles começaram um movimento de oração, de busca ao Senhor. E o Espírito Santo veio e os encheu de tal maneira que aquele movimento de oração durou 100 anos ininterruptos, 24 horas de oração. E houve muitos testemunhos, e um dos testemunhos foram dois jovens moravianos, na idade de uns 20, 22 anos, cheios do Espírito Santo. Eles souberam de um homem que tinha uma ilha, e aquela ilha tinha 2.000 escravos. Era um inglês que estava naquela região, tinha 2.000 escravos naquela ilha. E aquele homem era ateu. E aqueles dois jovens foram conversar com esse homem para poderem pregar a Jesus naquela ilha. E aquele homem, coração duro, falou que ninguém iria para lá para falar de tal coisa. E esses jovens, em oração, ardendo por amor àquelas almas que morreriam sem nunca ter ouvido falar de Jesus, eles mesmos se venderam como escravos para aquele homem. E aquele homem os comprou e falou assim que não pagaria nem mesmo a viagem deles. E eles, com o dinheiro que eles se venderam, eles pagaram a sua própria viagem para eles irem para aquela ilha. E ao se despedirem dos seus familiares e dos irmãos em Cristo ali no cais, quando o navio estava saindo, eles gritaram: que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. E estas foram as últimas palavras que ouviram daqueles jovens. E depois nunca mais se ouviu falar daqueles jovens, nunca mais eles voltaram. E eles foram para aquela ilha como escravos para falar de Jesus Cristo. E este é o sentimento de um missionário. É o sentimento de levar Jesus aonde não há ainda. A levar Jesus Cristo a povos que estão morrendo sem ouvir falar de Jesus Cristo, sem ouvir falar da verdade. E o verdadeiro sentimento de Cristo é por alma, por salvação. E aquele que é um missionário que tem esse sentimento, esse chamado, ele é um intercessor de nações. Ele ora por povos não alcançados, para que Deus possa se revelar àquele povo. E mais ainda, não só ora, mas se coloca à disposição para ser a resposta das orações, para poder ir e anunciar o Evangelho, as boas novas para aquele povo. Aqueles jovens, nunca mais se ouviu falar deles, mas eu tenho certeza que muitas vidas foram alcançadas ali naquela ilha. E o que o Senhor espera de nós hoje é de homens e mulheres que têm esse sentimento, ao ponto de abdicarem da sua própria vida em favor de outros, ao ponto de morrer para que outros possam viver e possam conhecer a salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E você possa ser essa pessoa, que você possa ter esse sentimento por almas, ao ponto de orar, e não só orar, mas se dispor também a ser enviado, a colocar os pés lá para anunciar as boas novas do Evangelho. Amém? Muito obrigado por você que me ouviu. Deus te abençoe e até a próxima.